Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite a quem tá nos acompanhando pelo YouTube, quem tá nos acompanhando pelo Facebook. Boa noite, meu amigo Thiago. Olha, hoje nós vamos começar com uma bomba, né? A Regi até já adiantou o que já. Né? É complicado, viu? Prisão do ex-presidente do time do Crato, Vitor Nogueira. Exatamente. O ex-presidente Ivan Barros foi preso hoje na operação Jogada Certa, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, que investiga aí um suposto esquema de manipulação de resultados e que o Crato não, e que o ex-presidente poderia estar supostamente envolvido nesse caso, certo? Eu não vou entrar muito no mérito da questão da operação em si, né? Como a gente conversou até em off, eu queria mais falar mesmo sobre esse mal que tem atingido o futebol brasileiro, principalmente nos últimos anos. Sim. Essa é a segunda operação em 3 anos sobre esquema de manipulação de resultado. E ela ocorreu simultaneamente em 6 estados, né? Exatamente. Incluindo o Ceará. Ou seja, não é só o Ceará que tá, é algo espalhado pelo Brasil, infelizmente, né? Principalmente assim, esses casos atingem mais clubes de menor expressão, porque os aliciadores aproveitam da fragilidade financeira dos clubes para tentar ganhar em cima disso, né? Prometendo valores altos, enfim, fazendo promessas e também ameaçando, né? Aproveitam também a pouca visibilidade desses clubes para fazer isso no sigilo, né? E aí, infelizmente, é um mal que tá cada vez mais presente no nosso futebol e que a gente precisa, a CBF, que é a responsável por isso, né? Responsável no sentido de responsável em combater isso, né? É quem deve combater, já que é a entidade que gera o futebol brasileiro. É quem deve fiscalizar isso, né? Que se tome uma atitude drástica, né, em relação a esse tipo de esquema, sabe? Porque essa é a segunda operação em 3 anos, como eu disse. A primeira foi em 2022, a operação Penalidade Máxima. E pasmem, Ruth, essa é a segunda vez que temos o nosso futebol cearense envolvido nesse esquema. Por quê? Em 2022, a gente vale lembrar que 2 ex-atletas do Ceará, que jogaram no Ceará em 2022, que foram o lateral direito Nino Paraíba e o volante Richard, eles foram punidos, né, por envolvimento nesse esquema de manipulação de resultados. E agora a prisão do ex-presidente Ivan Barros, né? E antes de encerrar esse tópico, né, de falar desse tópico também, a gente queria ouvir a defesa do presidente Ivan Barros. Acho importante a gente ouvir, porque assim, não tem só um lado, né? Tem os 2 lados. E aí a gente tem essa sonora aí do advogado, Dr. Brito Júnior, né? Que enviou esse áudio aí pra gente, explicando, falando aí, dando a versão da defesa, dando a versão do ex-presidente Ivan Barros em relação a esse caso. Vamos lá. Olá, amigos da Rede Plus FM. Aqui é a defesa do Cleuson Ivan de Souza Barros, Brito Júnior, advogado. Então, a gente vem a público manifestar, né, que inicialmente estamos buscando acesso aos autos processuais, pois mesmo após o cumprimento das diligências apontadas e alardeadas em todas as redes de comunicação do Brasil, né, o mesmo continua com o trâmite em segredo de justiça, não sendo dado acesso à defesa. Contudo, né, nós temos a certeza de inocência do mesmo, assim como resta apurado e ele foi absolvido sobre fatos idênticos quando analisados pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará ainda em 2022. Nos causa estranheza a não intimação prévia para a prestação de informações, como ocorreu junto ao Ministério Público do Estado do Ceará, pois desde junho de 2022 o Cleuson Ivan ele não mais atua com atividades ligadas ao futebol profissional ou qualquer outra esfera esportiva, a não ser poucos contatos, né? E como torcedor de equipe aqui da cidade. E hoje, quando ele foi chamado a comparecer à delegacia de polícia do Crato,
Ele fez isso espontaneamente, contribuiu para as investigações, apresentou prontamente todas as respostas daquilo que lhe foi perguntado, não se ausentou com qualquer uma das respostas e assim procedeu, pois tem a tranquilidade, né, baseada em todo o conjunto probatório na inocência. Pois é, né? Mas assim, aqui a gente não tá para julgar, não é nosso papel tá julgando quem é culpado, quem não é culpado. O que a gente tá aqui pedindo é só que a CBF de fato fique mais atenta em relação a isso, porque é algo que mancha o nosso futebol, né? E mancha a seriedade do futebol. Então, que a CBF fique bem atenta em relação a isso, para que a gente não volte a ter tantos episódios, porque, mais uma vez, foi uma operação ampla em vários estados, que a gente não volte a ter esse tipo de esquema que surge o nosso futebol espalhado, né? Que a gente não tenha esses casos, não tenha esses aliciadores ameaçando e oferecendo valores aí vultuosos para os atletas, para dirigentes, né? E que o futebol seja definido só dentro de campo, não tenha interferência externa. A única interferência externa que pode ter é o apoio da torcida influenciar numa partida, numa virada de jogo, ou enfim, né? Somente isso. As cobranças dos torcedores, somente isso. Nada de dinheiro, de aposta, enfim. Acabar com isso, porque tá um negócio sério, tá ficando chato já, viu? Vou ter que falar desse assunto. Com toda certeza, Vitor Nogueira, é o que todos nós esperamos. Agora vamos mudar de assunto? Bora. Vamos falar sobre o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Exatamente, hoje, na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro, tivemos o sorteio, né? A gente trouxe ontem que haveria esse sorteio. Tivemos o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Temos 3 cearenses envolvidos nessa fase: Fortaleza, Ceará e Maracanã, né? Como a gente trouxe também, Maracanã e Ceará foram equipes que já estão jogando a Copa do Brasil desde a primeira fase, e o Fortaleza está entrando nessa terceira fase porque é um clube que foi campeão da Copa do Nordeste e está participando da Taça Libertadores, então por isso entra na terceira fase. Olha, o sorteio aconteceu, mas não foi muito bom no futebol cearense, tá? Dos 3 times que vão participar, 2 pegaram pedreira. O Ceará vai pegar o Palmeiras. Ixi. O Maracanã vai pegar o Internacional de Porto Alegre. E o Fortaleza é o que vai ter o caminho mais fácil, vai pegar o Retrô de Pernambuco, clube que disputa a terceira divisão do futebol brasileiro. Essa fase é a mata-mata. A diferença dessa fase, as outras fases também eram mata-matas, primeira e segunda, mas a diferença dessa fase para as anteriores é que nessa fase vão ter jogos de ida e volta independente do resultado. Porque nas primeiras fases, no caso, quem vencesse avançaria de fase. Em caso de empate era decidido nos pênaltis. Na terceira fase não, é jogo de ida e jogo de volta. Pode terminar 6-0, vai ter o jogo de volta. Então não é mata-mata? É mata-mata. É mata-mata porque... O que é o mata-mata? O mata-mata é porque os clubes não se enfrentam. Todos não se enfrentam. É aquele jogo contra aquele adversário específico. Quem for eliminado nos 2 jogos, acabou o campeonato. Não tem mais chance. Por isso que é fase mata-mata. E aí, ficou definido o seguinte. O Ceará vai jogar a partida de ida em casa, na Arena Castelão. Fortaleza e Maracanã vão jogar o jogo da volta em casa, tá? Os jogos estão previstos para os dias 30 e 21 de maio, respectivamente. São 32 clubes sonhando ainda com o título da Copa do Brasil de 2025, minha amiga. Tá certo, Vitor. Muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã.